Eu quero que você abra em 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos passear por esse capítulo, tá? 1 Samuel, capítulo 25. E aí, quando eu estava lá, estudando um pouquinho, né, sobre essa palavra, e aí eu me pego, né, lembrando qual que é o título desse culto pela manhã, né? É um culto de cura e libertação, não é mesmo? E muitas vezes a nossa cura e a nossa libertação, a nossa petição, ela não vem. Mas por que ela não vem? E ali o Senhor conversando comigo, né? Muitas vezes falta um posicionamento, não vou falar de política, fica tranquilo. Falta um posicionamento, né? Falta uma postura e falta uma direção por parte de nós mesmos, né? O Senhor, ele nos deu, desde lá atrás, o livre-arbítrio. E junto com o livre-arbítrio vem uma autorresponsabilidade. E essa autorresponsabilidade, muitas vezes, é determinante para que eu não consiga, talvez, a minha cura, a minha libertação, ou aquilo que eu tanto peço. Então, esse manual aqui, né, ó, em uma folhinha só desse manual, que aconteceu há pelo menos 3.000 anos atrás, a gente tem aqui um exemplo tão incrível, né, que dá até uma novela. E eu tenho quase certeza que muitas novelas daí foi tirada daqui, porque só pode ser, cada história, em uma folhinha, vocês vão ver que em uma folhinha dá uma história linda, incrível. Vou falar de uma mulher, que há pelo menos 3.000 anos atrás, ela vai trazer para a gente, eu lembro que no culto de mulheres, eu falei sobre, né, a parte da mente, né, inteligência emocional. Essa mulher aqui, vocês vão ver que ela já tinha isso, só mudou de nome. Vocês estão vendo que, na verdade, tudo que a gente tem hoje já tinha. O que o homem fez? Só mudou um pouquinho o nome. Vocês vão ver que essa mulher que teve inteligência emocional há 3.000 anos atrás. O nome dessa mulher é Abigail. Havia um descendente de Caleb chamado Nabal, nosso primeiro personagem aí, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era rico, guarda isso daí, ó, ele era rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail, nossa segunda personagem. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Algumas traduções vão falar que ele era insensato. Então, nós temos Abigail e Nabal. Então, dois personagens. Se Nabal era casado com Abigail, Nabal era o quê? Que eu falei? Rico, né? Cheio de coisa, né? 3.000 ovelhas. Imagina, você imaginar 3.000 ovelhas, é muita coisa, né? Então, ele era rico. Se ele era casado com Abigail, Abigail também era rica. Mas como é que uma mulher bonita, charmosa, né? Toda poderosa assim, casa com um homem tão insensato? A gente sabe que lá, antigamente, né, os casamentos eram arranjados mesmo, né? E essa mulher, olha que coisa, né? Que tristeza. Uma mulher tão boazinha, certinha, casa logo com um homem insensato. Fazer o quê, né? E aí, nesse tempo aí, nessa época, Davi já tinha sido, né, recebido a unção de rei por Samuel. Só que ainda ele não estava no trono. Quem estava no trono nessa época aqui que passa essa história de Nabal e Abigail era Saul. Saul estava no trono, porém, quem já estava ungido como rei era Davi. Lembra da história lá, né, dos filhos de Jessé? Só que Saul tinha uma invejinha, né? Vocês lembram, né, que Saul tinha uma inveja só porque as mulheres falavam que né, Saul mata 1.000, Davi mata 10.000. Nada a ver, mas Saul ficou com muita inveja, né? E aí começou a perseguir Davi. E Davi tinha que, tadinho, ficar fugido aí mesmo, tendo, né, a sua unção como rei. Então, nessas fugições aí, Davi fugindo, ele estava lá nos desertos com mais os valentes de Davi. Então, Davi, ele tinha um pessoal assim que ficava junto com ele, né? Davi não negava a morte para ninguém, né? Davi, junto com os valentes de Davi, era coisa pesada. Davi não era, só prestava crente e rei, Davi, porque se não fosse isso, meu Deus, acho que a gente nem estaria aqui. Então, nessa época, Davi, que ficava, né, lá, recluso, fugindo de Saul, ele acabava cuidando de algumas terras, assim, sabe? Protegendo,
Por exemplo, as terras de Nabal, Davi e os valentes de Davi passavam o olho, sabe? Para ninguém roubar nada, para não ter nenhum ladrão lá. Nabal nem tinha pedido, mas Davi, de bom coração, cuidava, né? Para ninguém chegar lá invadindo. E foi durante algum tempo, Nabal fazia isso. E aí, quando a gente vai lá, né, continuando o versículo, olha lá. Nabal estava em Carmelo cortando lã de suas ovelhas. Então, ele estava na tosquia. O que é tosquia? Nabal fazia a tosquia das ovelhas. Nessa época, é como se fosse um churrascão, sabe? Assim, ele ia tosquear a ovelha, ia vender as lãs. E aí é um momento de festividade. E olha aqui, continuando aqui, ó. Davi estava no deserto e soube disso. Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando todas as ovelhas e ia rolar uma festança. E Davi, poxa vida, lá no deserto, né? Com fome, né, querendo, né, fazer uma coisa. Poxa vida, né, já tinha cuidado de tudo, né, talvez muitas das ovelhas estavam ali porque Davi e os valentes de Davi tinham feito toda a proteção. Lá no 5. Então, enviou 10 rapazes a Carmelo em ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Então, Davi falou assim, mandou 10 caras, vai lá, falar com Nabal para mandar um negocinho para nós, né? A gente cuidou tanto aí das coisas deles. Mandou que dissesse o seguinte, olha o que Davi mandou falar, gente, ó. Meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã de suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estivesse em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte a eles e eles lhe contarão. Davi pede para que o Senhor nos receba com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados e o seu querido amigo Davi. Então, ele mandou os 10 falar isso, né? Vamos imaginar, então, né, Nabal, o que Nabal era mesmo? Lembra? Nabal era insensato, né? Nabal era meio esquisito, não era? Então, Davi mandou, olha que bonitinha a carta de Davi, tão humilde, né? Cumprimentando, falando que o cara é do bem, assim, pedindo alguma coisa. E o que será que Nabal respondeu? Olha aqui que Nabal respondeu, continuando. Os homens de Davi foram e deram um recado a Nabal, em nome de Davi. Então ficaram esperando. E Nabal respondeu, Davi, filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem de seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homem que eu nem sei de onde vem. Olha isso, gente. Olha. Como não? Mentiroso ainda, né? Vamos acrescentar mais uma palavra, insensato, né? Sim, mentiroso. E aí, lembra que eu falei que Davi não negava a morte para ninguém? Davi tinha um temperamento assim, sabe? Por isso que eu falo, tem pessoas que só presta crente, porque se não, né, Davi só presta crente e rei. E aí, você imagina, além de, podia só falar não, Nabal, não tem, poderia, mas não, ainda fez questão de dar uma ofendidinha ainda, né? Para Davi, aquela pessoa desse tamanho, Davi, né? A gente sabe que Davi era uma pessoa muito complicada. E aí, ele fez isso. E a pessoa foi lá levar essa notícia com todos os detalhes que foi recebido. Imagina como é que Davi não recebeu isso. Poxa vida, gente, uma pessoa com fome, como acontece com uma pessoa com fome e ainda vai ouvir ainda desaforo? Imagine você. Se coloca no lugar de Davi. Você de posse de pelo menos 600 homens valentes com você. Imagina. Vai imaginando. E aí, o que legal, né? Nesse momento, existe uma pessoa que foi fundamental, né? Nessa parte aqui nessa passagem. Um fofoqueiro. Que bom que naquele momento ali. Talvez, acho que essa é a única passagem da Bíblia, assim, que a gente tem um fofoqueiro como agente ali, para facilitar, né? Para ajudar, para que não acontecesse uma possível desgraça ali. E ali um fofoqueiro entrou ali, né? Para poder
falar com Abigail. A gente vai lá para o 14, ó. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Imagina ele chegando assim: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente, nunca nos incomodaram, e durante todo o tempo em que estiveram com eles no campo, eles não roubaram nada do que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite, todo o tempo que estivéssemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então, o fofoqueiro foi lá, né? Fofoqueiro enviado, usado por Deus, e falou para Abigail. Abigail lembra que Abigail era uma mulher sensata, uma mulher bacana. Olha o tipo de pessoa que é Nabal. Abigail poderia fazer o quê? Ficou assustada, mas ela poderia falar assim: ah, estou nem aí. Ele que resolve os problemas dele, não é mesmo? Poderia. E aí você viu que o escravo falou assim, ó, você sabe que se falar com ele é meio complicado. Então, já demonstra aqui que ele era totalmente intransigente. Ele talvez não conseguiria nem ouvir nada de Abigail. E aí, agora, a gente pensa, né? O que será que Abigail teve, né, para si? A situação estava ali. Possivelmente, com aquela postura, uma desgraça estava iminente. E aí, o que Abigail faz neste momento? Então, a gente vai seguir lá. Ó. Abigail, né? Qual foi a atitude de Abigail? A gente vai lá para o 25, para o 18. Então, Abigail pegou depressa. Olha, gente, foi rápido. Olha essa mulher. Olha a mentalidade dessa mulher. Olha o que ela pegou. Foi pouquinha coisa. Vem comigo aqui, ó, no 18. Então, Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo seco, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos empregados: vá na frente que eu vou atrás. Porém, não contou nada para o seu marido. Olha, coisa. Você pegou uma coisinha assim, pegou uma sacolinha ali, né? Coisa simples, pegou um negocinho, vou lá resolver isso daí. Olha quanta coisa. Ela nem comunicou a Nabal. Ela tomou para si. Ela nem deveria. Em alguns momentos, né, da nossa vida, e quando eu estudava essa ministração, eu remeti lá atrás. Eu, quanto mulher, muitas vezes, né, teria uma atitude totalmente contrária. Né? Meu marido está aqui, ele pode provar que eu era totalmente contrária a essa postura de Abigail. Eu ia lá, ia apontar o dedo para o meu marido, ia falar, está vendo? Por isso, não ia resolver nada. Pelo contrário, eu ia ter mais um problema com o meu marido, e a desgraça iminente poderia vir. Dificilmente eu era uma mulher que tinha esse pensamento como Abigail. Eu simplesmente agia pelo calor da emoção, me faltava a inteligência emocional, para canalizar aquela situação, perceber aquela situação e dar um passo para trás e querer entender o que está acontecendo. Nós, mulheres, né, por conta até de uma revolução que veio, né, nós ganhamos lugares, nós ganhamos, né, voz, e muitas de nós, talvez por essa voz que nós ganhamos, às vezes a gente é um pouco traída por isso. Por quê? A gente, às vezes, quer resolver tudo, né? A gente vai enfiando o pé no peito e já vai resolvendo tudo. E quando, na verdade, não. Né? O feminino nos traz essa... É como que fosse uma proeza. Né? Abigail olhar aquela situação com um olhar amplo, isso é uma coisa só nossa de mulher. Só nós temos esse privilégio de olhar a visão macro. O homem ele é mais centralizado, né? Fixo em alguns pontos. Nós não. Nós, mulheres, temos essa visão macro da situação. E nós temos essa ideia de prever várias ações lá na frente. Então, a Abigail fez isso. E quantas de nós não fazemos isso com esse privilégio? A gente só simplesmente olha para o filtro, olha exatamente para aquilo. Eu
Muitos problemas que eu tive no meu casamento foi por isso, porque eu olhava a situação como ela estava me apresentando ali naquele momento. Eu não tinha a visão macro. Uma falta, né, de uma postura adequada e falta de inteligência emocional para entender toda a situação. Como eu falei, Abigail tinha todo o direito de questionar Nabal, porque ele era uma pessoa realmente insensata, ele era uma pessoa realmente que, né, fazia um monte de coisa errada. Ela poderia, mas ela entendeu que, se eu fosse falar diretamente com ele, eu não teria um problema, e sim dois, certo? Então, seguindo, ela seguiu, né, em direção com tudo aquilo que ela levou. Ela foi indo, nossa, esse relógio eu acho que passa mais rápido. Ela foi em direção, né, com tudo aquilo, e aí ela encontra. Davi falou o seguinte, né, ele pegou lá os 400 homens dele, tinha 600 com ele. Vamos 400 comigo? Vamos resolver isso daí lá. Já que ele falou que a gente nem conhece a gente, sabe o que Davi prometeu? Fazer com todo o povoado lá de Nabal? Não vai ficar nenhum homem vivo, nenhum, e nem criança. Davi tinha prometido que, por conta da falta de tato de Nabal, ele ia acabar com todos os homens, inclusive as crianças, os meninos. Está aqui, está no manual. E aí, Abigail, sabendo de tudo isso, resolveu ir ao encontro de Davi. E aí Davi levou só 400, ficou 200 lá para poder fazer, né, a retaguarda. Então, imagine, 400 homens junto com Davi. Abigail foi, o que ela fez? Colocou um servo para ir na frente e ela atrás. E aí Abigail encontra com os 400 valentes de Davi. Vamos imaginar a cena? Vamos nos reportar a 3.000 anos, mais ou menos, lá atrás? Imagine você, sabendo, Abigail sabia, né, quem era Davi. Abigail já sabia de tudo, assim como Nabal também. Imagine você sozinha, sozinha, né, com tudo aquilo que você levou, se depara com os 400 valentes de Davi. Qual que seria a sua postura? O que você faria? Medo. Claro que ela teve medo. E aí, né, Deus o tempo todo estava com Davi, com Abigail. E Abigail, na hora que ela olhou, né, certamente pode assim acontecer. O que aconteceu? Ela olhou aquilo. E aí, acho que naquele momento é como se o coração de Abigail saísse e entrasse o coração de Deus nela. E a partir daquele momento que entrou o coração de Deus, ela não enxergava mais com o olhar de Abigail. Ela enxergava com o olhar de Deus. Ela não sentia mais com o sentimento de Abigail, ela sentia com o sentimento de Deus. E naquele momento, né, é como se ela ouvisse um sussurro no ouvido dela, muito próximo. Não acredita no que você está vendo, nem no que você está ouvindo. Então, quantas vezes eu e você, a gente precisa entender isso. Às vezes a situação parece uma coisa tão desastrosa, tão gigante, tão impossível de receber, que aí falta o quê? A gente receber esse coração de Deus e olhar com o olhar de Deus. E aquela situação, às vezes, ela se transforma. Então, Abigail não acreditou naquilo que ela estava vendo. Abigail não acreditou naquilo que ela estava ouvindo. Ela acreditou naquilo que Deus falou para ela. Ela acreditou naquilo que Deus sussurrou no ouvido dela. E vamos ver o que ela fez, Abigail. Então, Abigail, lá no 25, vamos ver o que ela fez. Olha essa mulher, gente, essa mulher é tudo de bom. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro, pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-los serão castigados como Nabal. Olha Abigail, gente. Ela, além de querer impedir
que ela estava fazendo? Usando a autoridade que Deus deu para ela e profetizando na vida de Davi. Continuando no 27. Senhor, faça o favor de aceitar esses presentes que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. 28. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. Ela tomou para ela. Quem de nós tem coragem de tomar para a gente aquilo que foi o outro que fez? Mas olha a inteligência emocional de Abigail. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes. Olha o que a Abigail está falando para Davi. Essa mulher é demais. Pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Abigail podia chegar e falar assim: não, Davi, não mata não. Não, eu trouxe aqui, ó, pega essa, não é comida que você quer? Não é comida que você quer? Leva aqui essa comida aqui. Não. Ela foi além. Olha o que essa mulher faz com Davi. Além de pedir misericórdia, né, e clemência para o povo dela, ela ainda tem a coragem de profetizar sobre ele. E por que ela fez isso? Pelo simples fato. Ela acreditava na imagem que Deus mostrou para ela. Ela não acreditava naquela cena que estava aparente dela. Ela não estava olhando com os olhos dela. E por não estar olhando com os olhos dela, ela pôde ver além do que Davi estava se apresentando ali para ela. E outra, ela impediu que Davi derramasse sangue de gente inocente. Quantas pessoas Davi poderia ter matado ali? Ele ia levar mais essa culpa. Sangue inocente. Então, além de conseguir, né, trazer uma libertação para o povo dela, ainda ela impediu que Davi fizesse algo, né, temeroso aos olhos do Senhor. Então, ela conseguiu ali, com muita destreza, impedir aquela chacina, né, ia ser uma chacina, e, além disso, conseguiu ainda fazer umas provisões para Davi. Olha o que Davi responde. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. 33. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Vocês estão entendendo? Não era por ninguém. Davi queria se vingar por ele mesmo. Não tinha nada a ver com Deus aí no negócio. Não tinha nada a ver. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apresentado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Então, vocês viram? Davi iria fazer algo estrondoso. E agora, hein? Imagina, você resolveu o problema. Imagina você, ó, de frente com 400 homens mais Davi, conseguiu resolver o problema. Como é que você volta para casa? Imagine como é que a Abigail estava voltando para casa, né? Até com aquele óculos lá, sabe, escuro, ó, resolvi. Imagina como que ela volta. Ela tinha, né, muitos argumentos para chegar, ó,
até colocar o dedo no... sabe, por causa de você? Ela poderia. Quantas de nós, mulheres... Aí eu estou falando para as mulheres, nem é cu de mulher, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Quantas de nós temos essa atitude, às vezes, resolvemos as coisas, porque nós temos essa visão mais ampla de resolver as coisas, e por resolver muitas coisas, achamos no direito, né, de indagar, de questionar, de julgar, de apontar, não, você... E eu falo por experiência de causa, tá? Eu falo por vivência própria, judiação do meu marido, né? Que, né, já está direto. É vista para o mar, né? Ele é vista para o mar, por ter me aguentado aí numa fase esquisita. Ele tem direito. Quando ele chega lá, não vai nem pegar fila. José, não, pode vir, não pega fila, não. Vem cá, aqui é para você. Ó, isso aqui, ó, vista para o mar. Esposo da Elaine, pode vir direto. Então, quantas de nós, né, usamos, às vezes, esse excesso, talvez, de resolvedora para indagar o marido, o filho ou quem está próximo de nós, né? E aí, talvez, tudo aquilo que você tinha alcançado e conquistado porque o Senhor permitiu é jogado de água abaixo, cai por água, cai por terra. Então, Abigail, olha como ela chegou. Ela foi para casa... 36. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Olha isso, gente. Estava lá, na maior festa. Lembra que eu falei que estava rolando um churrascão, se fosse nos dias de hoje, lá? Enquanto que Abigail estava resolvendo os B.O. dele, ele estava na maior festa, lá, com todo mundo. Ele estava bêbado e alegre. Imagina Abigail voltando e vendo aquela cena. Poderia ter mais motivo para falar, né? Poderia, aí ela poderia, aí ela tinha razão. Está vendo? O que está acontecendo aqui? Bêbado, e eu fui lá, resolvi tudo lá, quase, né, perdi a vida para resolver suas coisas. Você está aqui, ó, bêbado, alegre, né? Vamos lá. Então, ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, Abigail olhou aquela cena, né? Tudo ali, o que me adianta? Inteligência emocional, né? Postura correta, né? E atitude correta. Adiantaria ela falar alguma coisa para Nabal naquela situação? Muitas vezes, né, num atrito entre relacionamento, entre filho, adianta falar algo no calor da emoção, onde as emoções estão tão exaltadas? Não tem como a gente resolver nada quando tem algo que está além daquilo que o Senhor determina. Não tem como resolver nada numa atmosfera que não perpetua, né, a unção do Senhor. Não tem como. Então, Abigail teve a inteligência de se recolher. Imagina como... Eu fico imaginando, meu Deus, essa mulher passou por tudo isso. Tudo que ela passou, ela simplesmente, quando ela chega, ela olha aquilo realmente, talvez, para ela, dá uma tristeza mesmo, né? Mas o que ela tem como muito conforto? Quem está comigo é muito maior. E ela olha novamente, não com o olho dela. Ela olha para Nabal ali, bêbado, né, festejando. Ela não olha para aquilo, ela não acredita naquilo que ela está vendo. Ela se recolhe e ela entende que aquele momento não é o momento de falar. E no outro dia, quando não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Ela contou tudo para ele, o que tinha acontecido, e ele certamente devia ter tido um infarto ali, né? Enfim. 38. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: louvem a Deus o Senhor. Ele me vingou de Nabal, que me insultou. E assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la, para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se
encostou o rosto no chão e disse: eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os seus pés e dos empregados dele. Então, olha o desfecho dessa história. É ou não é? Não dá uma minissérie isso? Dá? Não dá? Dá, gente, certeza. Certeza que o pessoal Netflix, o pessoal pega tudo aqui. Certeza, certeza. Então, Abigail, né, soube esperar o momento certo. Quem fez a justiça? Quem fez a justiça, gente? Quem fez a justiça? Deus. Por que às vezes a gente quer fazer a justiça, né? Porque a gente quer atrapalhar, às vezes, o trabalhar de Deus. Abigail poderia, como eu falei, ela tinha todo o direito, talvez, né, na cabeça dela, de resolver do jeito dela. Como eu falei no início dessa ministração, muitas vezes a nossa cura, a nossa libertação, aquilo que nós almejamos não vem por quê? Por uma ausência de postura correta, por falta de inteligência emocional, por talvez, até posso pensar nisso, em não acreditar que é possível. Por talvez ficar olhando somente com um olho carnal para aquela situação. O quanto que dói muito mais olhar para a situação com um olhar espiritual. Dói. Será que não doeu para Abigail? É evidente. E assim, né, como um final feliz de muitos filmes e novelas, Deus vai lá e justifica Abigail. Abigail virou nada mais, nada menos que quê? Rainha de Israel. Ora casada com um homem tolo, insensato, né, que não podia nem conversar com esse homem. Imagine você casada com um homem que você não pode nem se dirigir a palavra para ele. E uma mulher tão virtuosa, tão sábia, uma mulher que perfeita, assim como, né, Provérbios 31. Como é que ela merece um homem daquele? Como é que, né, a gente pensa, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Por que Abigail recebeu um homem como esse, sendo uma mulher tão boa? Sabe por quê? Que a gente passa por muitas coisas sem a gente entender, sem a gente perceber. Num caso desse, como o de Abigail, Nabal e Davi, vocês têm dúvida? Alguém tem dúvida se lê uma história dessa? Quem é que fez o desfecho dessa história? Não foi homem nenhum. Quem é que fez o desfecho perfeito dessa história? Foi Deus. Por isso que muitas vezes a gente não entende nada do que está acontecendo, sabe? O que está acontecendo? Mas eu fiz isso, mas eu sou assim. Por que comigo? Sabe por quê? Porque na hora do desfecho, não vai ter dúvida que só pode ter sido Deus. Mesmo a pessoa nem acreditando em Deus, ela vai olhar para a sua situação de antes e depois falar, realmente, esse negócio que você acredita aí é poderoso mesmo. Assim como foi poderoso aqui, né, para Abigail. Quem iria imaginar que Nabal morreria? Abigail, lembra que ela falou lá? Não esqueça de mim. Quando ela se encontrou com Davi. Davi não esqueceu. Olhou para aquela mulher, essa mulher é para casar. Essa mulher é para casar. Quando essa mulher, né, por solteira, olha, essa mulher vem aqui com essa coragem, né, se prontifica a resolver uma coisa que é do marido dela. E ainda, acima de tudo, profetiza na minha vida. É uma mulher dessa que eu quero ter do meu lado. E assim ele fez. Ele poderia simplesmente só ir lá ajudar. Ele fez além. Tornou Abigail rainha de Israel. Então, que nós viemos... Nossa, gente. É muito esquisito esse relógio. Que nós viemos a ter essa percepção, né, de ter a postura correta no momento correto. De ter o olhar não nosso. Vamos parar de enxergar a situação com os nossos olhos. Vamos pedir para que o Senhor, sim, blinde os nossos olhos, purifica os nossos olhos, para que a gente veja a imagem que não é aquela real. Não é a real. Então, assim como a Abigail, a gente tenha essa intimidade tamanha, a ponto, sabe, de se nos encorajar para a situação que acontece, e encarar aquela situação pensando que
eu tenho alguém que está do meu lado, que a qualquer momento vai fazer um transplante de coração para que eu consiga agir com a emoção correta, sabe, com a intensidade correta em cada situação. O desespero não é bem-vindo, nem para a cura, nem para a libertação, para nada. O desespero só vai te distanciar cada vez mais daquilo que tem prometido para você antes mesmo do seu nascimento. Entenda que tudo, a gente já sabe disso, Deus já sonhava comigo e com você antes mesmo da gente nascer. Quantos de nós, como eu falei, se cada uma de nós for olhar todo o nosso histórico, a gente fala, só pode ter sido realmente Deus. E por que em situações que a gente passa tão pequena, a gente acaba pequena para, mas é pequeno. Olha o seu contexto. Olha lá atrás tudo que você já passou. Será mesmo que isso que você está passando agora é tão maior que não tenha uma solução como já teve lá atrás? Então, que nós, nessa manhã, a gente leva para casa aí essa grande história aqui, que poderia virar um best-seller, que a gente leva para casa a autorresponsabilidade, o autogoverno, para que a gente tenha sabedoria para entender que, sim, Deus está comigo o tempo todo, que Deus está comigo o tempo todo, só que, tem um só que. Será que eu estou usando as ferramentas? Eu estou usando todas as aptidões que o Senhor entregou para mim da maneira correta? Será que eu estou sendo autorresponsável o suficiente para receber a minha cura? Será que eu estou governando o suficiente as minhas emoções, as minhas sensações, os meus pensamentos, para que eu receba, sim, aquilo que é promessa para mim? Será? Será que está demorando? Por quê? E aí, para finalizar a nossa ministração, no tempo, no horário, porque, fala para o pastor que eu... certinho, viu? Como é que Jesus agiria nessa situação de Abigail? É muito interessante pensar assim, porque em algumas situações da minha vida isso me ajuda muito, sabe? Eu falo assim, tá bom, como é que Jesus agiria nessa situação? Como é que Jesus agiria nessa situação de Abigail? Como é que Jesus agiria na situação que talvez você está passando e você acha que é impossível? Então, se tiver dúvida em qual atitude tomar, ou se tiver dúvida em como você deve proceder, além de você levar para Deus todas as suas petições, se faça essa pergunta: como Jesus faria nessa situação? E na hora, gente, é na hora. Quando você pergunta, é na hora que vem a resposta. É instantâneo, não tem jeito. Quando a gente está conectado, isso é uma grande vantagem que nós cristãos temos. Passando aí por essas coisas que a gente está vendo aí tudo, e aí eu falo, como Deus tem trabalhado na minha vida. Porque se em outro tempo, não vou falar necessariamente de eleições, por exemplo, mas eu era uma pessoa muito briguenta, assim, sabe, muito impulsiva, muito, sabe, não, tem que ser assim. Eu era envolvida em várias polêmicas de internet, sabe? Meu marido sabe disso, mas várias, assim, sabe, de fazer textão, assim. E aí nessa eleição, eu me surpreendo comigo, porque eu tenho uma postura diferente de muitos que estão, por exemplo, no meu trabalho. E eu vejo o quanto o Senhor tem trabalhado comigo nessa área, o quanto o Senhor tem me dado discernimento, o quanto o Senhor tem colocado em mim temperança, o quanto o Senhor tem trabalhado em mim a inteligência emocional. E aí, toda vez, amados, porque assim, eu sou afrontada, assim, porque eu ouço assim, as coisas, e aquilo entra em mim assim, claro, eu estou trabalhando, mas, gente, a gente sabe que, na hora, assim, esse dia eu falei, fiquei até tremendo, assim, que eu queria responder. Mas aí, eu lembro, como é que Jesus faria nesse momento?
que Jesus faria se tivesse, né, alguém falando assim uma coisa que ele não concorda? E aí isso tem me ajudado tanto. Eu tenho evoluído tanto, né, na questão emocional para lidar com aquilo que eu não controlo. Eu não controlo, né, a opinião do outro. Eu controlo a minha opinião e os meus princípios, eu controlo a mim. E muitas vezes a gente quer controlar o outro, a gente quer resolver pelo outro, e a gente quer enfiar no outro goela abaixo a nossa opinião. Assim eu fazia muito tempo, só sofria. Então, assim como a Abigail, ela certamente pensou, talvez, né, o que Deus faria nesse momento? E aí ela teve um desfecho fenomenal. Então, eu desejo do fundo do meu coração que, em meio a tantas adversidades que a gente passa e vai passar, você se pergunte, dá um passo para trás e pergunta, como é que Jesus resolveria isso? Amém? Eu tenho certeza absoluta que vai ter um desfecho tão bom quanto esse aqui, de Abigail. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.